Aeroportos lotados e filas intermináveis de embarque. Essa imagem hoje é comum nas capitais do país. É que o brasileiro está viajando mais de avião. Nos últimos anos, o número de passageiros tem crescido 10% ao ano. A melhora da economia, com o consequente aumento de renda, principalmente nas classes C e D, explica boa parte desse crescimento. Mas os investimentos nos aeroportos para atender a nova demanda ficaram longe da necessidade. Segundo o levantamento do IPEA, o Instituto de Pesquisa Econômica e Aplicada, os 3 maiores aeroportos do país, Guarulhos, Congonhas e Brasília, já trabalham bem acima de suas respectivas capacidades de operação. O Brasilianas.org discute hoje a infraestrutura aeroportuária do país. Além de se adequar à nova demanda do mercado interno, o Brasil também precisa se preparar para a Copa de 2014 e a Olimpíada do Rio em 2016. Para discutir o tema, contamos ao vivo aqui em nosso estúdio em São Paulo com a participação do professor da Politécnica da USP, Jorge Eduardo Leal Medeiros, e do ex-superintendente de infraestrutura aeroportuária da ANAC, Anderson Ribeiro Corrêa. Contamos também com a colaboração da repórter Ana Luísa Médici. E você aí em casa pode nos enviar suas perguntas por meio do meu blog, o www.luiznacif.com.br. Os problemas que envolvem o setor aéreo civil são muitos e as soluções exigem trabalho coordenado entre todos os agentes envolvidos. O diagnóstico é da McKinsey, que fez um estudo a pedido do governo brasileiro sobre a realidade da aviação civil no país. O levantamento feito no ano passado aponta algumas saídas, como, por exemplo, a necessidade do controle do tráfego aéreo civil ser de responsabilidade da ANAC, a Agência da Aviação Civil, e não do Ministério da Defesa, como é hoje. O estudo também mostrou o baixo grau de coordenação entre Infraero e outros órgãos que atuam diretamente nos aeroportos, como Polícia Federal e Vigilância Sanitária. Hoje, a aviação civil brasileira está sujeita aos seguintes organismos. A ANAC, Agência Nacional de Aviação Civil, é responsável pelo cadastramento, fiscalização, regularização e autorizações a quaisquer procedimentos relacionados à atividade. Infraero. A empresa brasileira de infraestrutura aeroportuária tem a responsabilidade da administração geral dos 67 principais aeroportos brasileiros, que tem 95% do tráfego aéreo. SAC. A Secretaria de Aviação Civil deve formular políticas e projetos para o setor, além de administrar os recursos e programas de desenvolvimento da aviação civil. DCEA. O Departamento de Controle do Espaço Aéreo do Ministério da Defesa é o responsável pelo tráfego aéreo no Brasil. Bom, queria ver primeiro, boa noite, professor Jorge Eduardo Medeiros e o Anderson Corrêa. Queria primeiro que desse uma avaliada nesse conjunto de organismos, se eles refletem, digamos, o esquema de regulação de outros países avançados, digamos assim. Você tem uma concentração nos Estados Unidos grande, em cima da Agência Federal de Aviação, que faz toda a parte de administração de todos os recursos e de controle de tráfego aéreo. E a parte de investigação de acidentes é com uma agência à parte que não pertence a nenhum desses órgãos aqui. No Brasil não foi citado, tem o CENIPA, que faz a investigação do acidente, que pertence ao Comando da Aeronáutica, debaixo do qual está o DCEA, que já tem uma pequena contradição aí, mas enfim, está aceitável, vamos dizer. Mas o que nós temos hoje em dia, efetivamente, foi muito bom, foi ter criado a Secretaria de Aviação Civil com status de ministério, que dá um pouco mais de organização a isso daqui, coisa que já não havia antes. A Secretaria existia, mas não tinha essa função. Certo. Anderson, o seu período na ANAC, quais as principais disfuncionalidades desse modelo de regulação? Bom, em termos de autoridades de aviação, existem duas, que é a ANAC e o Comando da Aeronáutica. Isso gera um certo tipo de problema. Não é muito comum um país ter duas autoridades. Nenhuma é subordinada entre elas. Então, pode gerar um certo desconforto. Além disso, com a criação da nova SAC, as duas autoridades ficaram em 2 ministérios diferentes. Então, a Aeronáutica ficou no Ministério da Defesa e a ANAC na Secretaria de Estado de Ministério. Então, são 2 ministros para dar opinião com relação a um assunto de aviação civil.
E também um é civil, o outro é militar. Então gera algum tipo de constrangimento. E às vezes um fala uma coisa, o outro fala outra coisa em relação aos aeroportos. Em relação a que tema que tem mais superposição aí de atividades? Por exemplo, determinar a capacidade de um aeroporto. A ANAC tem um número, a Aeronáutica tem outro, a Infraero tem outro. E aí quem vai assumir um aeroporto desse fica na dúvida, porque será que a capacidade é X, Y ou Z? Ô Jorge, e se a gente pega, digamos, a parte civil e a parte militar, os objetivos são os mesmos aí ou há um viés aí diferente que determina hipóteses diferentes para cada aeroporto? Eu acho que não. Eu acho que o que está acontecendo é, como o Anderson apontou, o que nós temos uma dificuldade grande, de fato, é que quando foi criada a agência, que saiu do Departamento de Aviação Civil, que era do Comando da Aeronáutica, houve uma ingerência política. A primeira gestão da agência foi uma gestão política que não foi das mais felizes, de fato. E isso daí foi uma coisa que criou um constrangimento, um embaraço grande na aviação civil. Já havia um processo de mudança do militar para o civil, isso daqui atrapalhou imensamente isso daqui. Na segunda gestão, quando foi logo depois da intervenção feita pelo governo Lula em cima da agência, que foi colocada uma gestão profissional, da qual o Anderson participou, de fato, isso aí foi uma coisa que melhorou imensamente. Mas é um processo que é lento, a agência é uma agência jovem ainda e tem que se preparar, principalmente agora, quando nós vamos começar a ter a parte de concessão dos aeroportos, e a agência tem que trabalhar com uma coisa que ela não está acostumada a trabalhar, que nós vemos outros aeroportos do mundo, que é o conceito de nível de serviço. Ela tem que estabelecer nível de serviço e fazer cumprir esse nível de serviço. Você fala pelas companhias aéreas, que hoje não tem não, isso. Dos aeroportos que vão ser aeroportos, concedidos, exatamente. E tem que exigir também das companhias aéreas. Tá. O Anderson, a partir do momento que se tem esse controle civil, o que caberia à aeronáutica em termos de supervisão? Algo ligado à segurança nacional? O que seria uma função militar? Na verdade, quando foi criada a SAC nesse ano, a parte de tráfego aéreo não foi levada para a SAC. Então, todo o controle de tráfego aéreo, sistemas, os controladores, as torres, todo esse aparato ainda está na gestão militar. Não é muito comum fora do Brasil ter controles militares como é no Brasil. Não estou dizendo que não pode ser alcançado isso hoje. No Chile, por exemplo, o tráfego aéreo é militar. Mas o jeito que as coisas são tratadas tem que ter um controle, tem que ter uma coordenação. Então, vamos pegar a contratação. O militar tem um tipo de contratação diferente de buscar gente no mercado e tudo. O controle aéreo exige uma especialização, exige uma carreira e tudo diferente da carreira militar? Olha, o controle de tráfego aéreo exige um treinamento específico e leva tempo. E só quem dá esse treinamento é a aeronáutica hoje. Então, qualquer controlador que for trabalhar hoje na atividade militar tem que fazer o treinamento com a aeronáutica. Tem o treinamento também para trabalhar em aeroportos civis, mas é pouca essa quantidade. A maior parte dos estão na aeronáutica. Isso leva tempo e gera um certo gargalo. E o funcionário, digamos, da ANAC é um militar? Hoje na ANAC, a maior parte dos funcionários, vamos dizer assim, 95% são civis. Mas há 5 anos atrás, boa parte era militar. Eles foram retornando à aeronáutica a cada ano. Tá. O Jorge, então, para tentar entender um pouquinho, essa questão da segurança do espaço aéreo, essa questão da lei do abate, que permite a aeronáutica bater aeronaves aí suspeitas e tudo. De que forma que se dá essa sincronização em outros países entre o controle civil e o controle militar? Existem 2 controles. Nos Estados Unidos, por exemplo, você tem um controle militar e um controle civil. Na realidade, você tem um controle militar do Exército, da Marinha, da Aeronáutica, do Corpo de Fuzileiros e o controle civil feito pela FAA. Então, são coisas distintas lá. No Brasil, o que sempre se alegou foi a necessidade de fazer que um controle só aprimoraria a economia de escala. Você teria economia de escala, seria mais fácil. De fato, em parte é verdade. Mas eu acho que no longo prazo pode ser que isso venha a ser modificado. Não vamos esquecer também que dentro da área militar existe a parte de investigação de acidentes, que é o CENIPA. E teria que ser na área militar não, mesmo? Não teria que ser. Não teria que ser. Nos Estados Unidos não é na área militar. Existe um órgão totalmente à parte, que é desvinculado de tudo, que faz a verificação a investigação de acidentes. Mas eu não vejo grande problema nessa parte. O que aconteceu no Brasil, infelizmente,
é que quando começou a haver contingenciamento de verbas, começou a se reduzir os investimentos feitos na parte de controle de tráfego aéreo, o que levou, no meu entender, ao acidente do Gol e do Legacy. Foi a primeira vez no Brasil, depois de abril de 64, que houve uma greve de militares. Isso. Agora, aquilo lá, quer dizer, os militares foram acusados de ter sido responsáveis, mas, enfim, aquilo é uma cadeia de comando e que deixou-se de fazer alguns investimentos que passaram a ser feitos rapidamente, mas a dificuldade que nós estamos tendo, eu acho que isso que diminui um pouco a capacidade do lado aéreo dos nossos aeroportos, que é a responsabilidade do Comando Aeronáutica, é que nós estamos com separações um pouco maiores do que nós já tínhamos há 30 anos atrás, por exemplo, o que dá uma capacidade um pouco menor. Então, a gente sempre fala, um dos riscos aí das agências é serem capturadas pelo setor privado, pelos controlados, digamos assim. Isso ocorria também no ambiente militar, a gente sabe, história de Pané, Varig e tudo mais aí. E ocorreu. Hã? E ocorreu aqui na primeira gestão da ANAC. Que foi o Valdir Pires. Não, foi no Zoanazzi. Ah, do Zoanazzi. Na gestão sim, Zoanazzi. Sim, claro. Denise Abreu, etc., houve uma ingerência muito forte das empresas aéreas. Claro. Mas vamos pegar só um caso aqui, por exemplo, esse caso da Gol. Lá no nosso blog a gente tinha controlador de voo 2 meses antes cantando a bola do clima interno que estava lá. E aquele acidente que teve com a TAM aqui em São Paulo, em que você tinha, digamos o seguinte, a TAM ela estava com problema no reverso, que segundo as especificações da fábrica tinha que parar para consertar. Ela estava com o tanque cheio, porque ela tinha vindo de Porto Alegre com o tanque cheio por conta de CMS e tudo mais. Ela estava com o número de passageiros, o avião totalmente lotado, e desembarcou em Congonhas num ambiente de plena chuva. Quer dizer, dentro de uma irresponsabilidade dessa, de quem que é a responsabilidade final dessa fiscalização? Bom, em primeiro lugar, tem que analisar que os acidentes são fatalidades. Não necessariamente o acidente ali está relacionado com alguma causa, ou do aeroporto, ou da ANAC, ou etc. E para Congonhas, a pista ela é suficiente, mesmo com chuva, mesmo com reverso travado, mesmo cheio. O cálculo já é feito para prever. O problema de Congonhas são os espaçamentos em volta. Como a população chega tão perto, você tem pouco espaço para parar da aeronave, espaço lateral. E isso aconteceu. Na verdade, em Congonhas, foi uma fatalidade. Não dá para você culpar a ANAC, Infraero, isso aí... Não dá para culpar? Você não tem como, você não tem... Mas quando você joga quatro fatores de vulnerabilidade juntos num voo só? Mas a ANAC não poderia ter tomado nenhuma ação naquele... Mas quem deveria tomar? Na verdade, aquilo lá foi uma fatalidade. Aquilo ali aconteceria em outros aeroportos, etc. Mas não quer dizer que a ANAC não tenha sido politizada, que a Infraero teve gestões que ela jogou dinheiro fora, que ela perdeu, ela teve indício de superfaturamento, né? A ANAC teve politização. Até hoje ainda tem um pouco, né? Então, existe isso, mas não dá para criminalizar Congonhas com isso. Certo. A Ana tem uma questão trazida aí pelos nossos espectadores e lembrando que o programa de hoje é ao vivo, então você pode acessar aí o meu blog www.luisnassif.com.br e mandar as suas perguntas. Ana. A gente tem uma pergunta do Fred e ele diz o seguinte: o novo sistema de navegação aéreo, o CNS-ATM, já está sendo implantado a nível mundial e o Brasil já está implantando também, inclusive com o uso de tecnologias nacionais, como, por exemplo, o sistema Sagitário. Ele pergunta qual o cronograma original de implantação do sistema no mundo e os senhores poderiam explicar, né, como é que funciona esse sistema, esse modelo. O Brasil sempre teve uma posição de destaque na parte de controle de tráfego aéreo. O sistema Sagitário é um sistema que foi desenvolvido no Brasil por uma fundação, hoje em dia, empresa ATEC, que é responsável por todos os sistemas aqui. E isso daqui é resultado também de um investimento feito a partir de um acidente, que foi os acidentes do Gol e Legacy. E também esse sistema foi desenvolvido posteriormente? Isso daí foi a posteriori, que houve um contingenciamento de verbas e a partir daquele acidente do Gol e do Legacy foi necessário fazer atualização de sistemas, equipamentos, etc. e treinamento de pessoal. Olha, atualização de sistemas e reequipamento é uma coisa que se faz com relativa facilidade. A Sagitário é uma resposta a isso daqui. Mas o treinamento de pessoal demora tempo. Então, você não pode dar uma maturidade a um controlador de tráfego aéreo com 2 anos. Ele exige um tempo de exposição, um tempo de prática para ele ganhar maturidade profissional. Isso vem com o tempo.
E é por isso que o brigadeiro Ramon, que é o comandante, é o responsável pelo DCE, está dizendo que nós vamos começar a ter separações entre aviões de 3 milhas náuticas, como tínhamos no passado. Isso vai melhorar. Então, esses investimentos, o CNS-ATM é uma prova de que nós estamos atualizando efetivamente nossos sistemas. Quem desenvolveu isso? O CNS-ATM é um conceito feito pela Organização de Aviação Civil Internacional, Sim. em que os países vão adotar isso daqui. O Brasil já está adotando isso daqui. Mas quem desenvolveu o sistema nosso aqui, essa fundação? A TEC. A TEC? É. A TEC, que foi agora adquirida pela... Foi. A Embraer está né? participando também disso daqui, foi a responsável pela implantação do projeto Civan, etc. Desenvolveu uma série de sistemas de controle de tráfego aéreo e hoje em dia é responsável pelo Sagitário também. Tá. Ô Anderson, eu lembro, na época do acidente, se falava que havia alguns buracos negros na Amazônia em termos de controle aéreo. O que existe de realidade e de lenda nisso? Olha, a gente tem que se prender aos fatos, né? Segundo as investigações, segundo as pesquisas, não existe essa falha, muito embora algumas pessoas tenham manifestado. Agora, o que a gente tem que dizer é o seguinte, de todos os setores do Brasil, aeroportos, ANAC e o tráfego aéreo é o único que tem tido um planejamento contínuo, tem tido uma organização, tem suas dificuldades, mas dos três, está bem além, vem planejando. Esse que está embaixo da aeronáutica? Tá, do Ministério da Defesa. Da Defesa. Tá. Então, esse é o único que vem trabalhando com uma certa organização. Teve contingenciamento? Teve. Teve greve dos controladores? Teve. Mas conseguiu superar. Por outro lado, a Infraero tem tido severas dificuldades durante os últimos 10 anos. Severas. E a ANAC também, desde sua criação, tem passado por crise. Então, a aeronáutica, apesar das dificuldades, vem cumprindo, vem fazendo planejamento, está sendo um pouquinho mais estruturado. Tá. Existe uma continuidade administrativa nesse processo que está muito mais sólida no comando aeronáutica do que na área civil. Infelizmente, como o Anderson apontou, é uma coisa recente e nós tivemos ingerências políticas que ficam muito mais fáceis de se observar quando o controle é civil. Tá. Isso é fato. Quando a gente pega a Marinha Isso também, com o enriquecimento de urânio também, teve uma quantidade de 30 anos. É um processo contínuo, um planejamento que foi feito e, infelizmente, na gestão dos nossos aeroportos, a Infraero tem deixado muito a desejar. Tá. Ana, tem mais uma questão? Nós temos uma questão que acabou de chegar interessante, do Luiz Oliveira, do Rio de Janeiro. Ele pergunta o seguinte, ele diz, foi dito pelo professor Anderson Ribeiro que a ANAC está vinculada à Secretaria de Aviação Civil, porém, a Lei 12.462/2011, que criou a SAC, não alterou a Lei 11.182, de 2005, que criou a ANAC, no que se refere à vinculação da agência. Na Lei 11.182, também de 2005, ainda consta no artigo 1º que a ANAC está vinculada ao Ministério da Defesa. Isso poderá ocasionar algum conflito no que se refere a quem a ANAC irá responder, se é a Secretaria de Aviação Civil ou ao Ministério da Defesa? Olha, eu acredito que não tem problema. Primeiro, porque a questão não é de subordinação, é vinculação. A ANAC não é subordinada a ninguém. A ANAC é uma autarquia independente, ela é uma autoridade. Então, essa vinculação é mais administrativa, mesmo que venha a causar algum tipo de problema legal, que algum procurador entenda no futuro, isso pode ser equacionado através da AGU e também não tem subordinação. O governo, nem que ele queira, ele pode determinar ações na ANAC, só através de políticas, isso através da Secretaria, do CONAC. Então, eu acho que isso não leva a nenhum problema, não. Então, aqui foi dito da continuidade do controle aéreo e da politização da Infraero e da ANAC. Hoje, a ANAC, com a criação da Secretaria, a gente pode dizer que tem um ambiente institucional já que garante a profissionalização daqui para adiante ou ainda não? Tem acontecido isso. Nós tivemos houve uma série de indicações políticas na primeira gestão da ANAC, que modificou quando o ministro Jobim assumiu o Ministério da Defesa, indicou a Solange para ser primeiro na Secretaria de Aviação Civil, que não tinha estado de ministério, e depois como diretora-presidente da ANAC. E aí teve uma relativa continuidade. E tem acontecido isso ainda, tem se mantido. Houve pequenas indicações políticas, mas, enfim, essa continuidade tem se mantido, de fato. O Jobim ele pacificou essa área quando ele entrou. E nós esperemos que isso continue, que não haja nenhum tipo, profissionais da área que nós somos aqui, nós esperamos que não haja ingerências políticas, como já observamos no passado. Tá. Mas a ideia dentro da ANAC, tudo é ter um quadro permanente ou ter esse rodízio mais de técnicos do setor? Olha, a ANAC tem o quadro técnico e a diretoria.
O corpo técnico, graças às gestões passadas, conseguiu abrir novos concursos, então tem um número grande de servidores técnicos. A diretoria é rotativa, então ela é indicada. Eu vejo dois problemas na indicação das diretorias. A lei diz que tem que ser um profissional que tem um elevado conhecimento no campo da aviação. E quem avalia isso é a Comissão do Senado de Infraestrutura. E são senadores que têm um bom conhecimento legal, político, mas não têm um conhecimento técnico. Então, é muito provável que no futuro, algum presidente que indicar um candidato a diretor, o Senado não vai ter a habilidade de avaliar o conhecimento técnico. E é o que aconteceu isso em gestões passadas. Então, existe um risco sim, mas quem tem que monitorar é a sociedade, através do Senado. Bom, nós vamos fazer um pequeno intervalo e voltamos daqui a pouquinho. Voltamos com brasilianas.org discutindo a infraestrutura aeroportuária no Brasil. Estamos com o professor da USP, Jorge Eduardo Léo Medeiros, e o ex-superintendente de infraestrutura da ANAC, Anderson Ribeiro Corrêa. Nesse segundo bloco, vamos falar dos principais desafios do setor, principalmente também por termos pela frente dois mega eventos, Copa de 2014 e Olimpíada de 2016. O movimento de passageiros nos aeroportos do país mais do que dobrou. Levantamento do Instituto de Pesquisa Econômica e Aplicada, o IPEA, mostra o seguinte: de 2003 a 2010, o número de pessoas nos aeroportos brasileiros passou de 71 milhões para 154 milhões. O número de aeronaves cadastradas na ANAC era de 6.026 há 8 anos e em 2009 já eram 7.228 aviões registrados na categoria Serviço Aéreo Privado. O estudo mostra ainda os gargalos que o aumento da procura provocou. Entre os maiores aeroportos brasileiros, apenas 3 estão em situação adequada: o Galeão, no Rio de Janeiro, o de Salvador e o dos Guararapes, no Recife. Outros 3 preocupam. Curitiba, Belém e Santos Dumont, no Rio, funcionam com mais de 80% da capacidade. Outros estão com a operação acima da capacidade, como, por exemplo, Guarulhos, Congonhas e Viracopos, em São Paulo, Confins, em Minas Gerais, Brasília, Porto Alegre, Manaus e Fortaleza. O aumento na demanda também trouxe benefícios. A passagem ficou mais barata. A competitividade das empresas levou a uma queda de 48% no preço do quilômetro voado entre 2003 e 2008. Estudo da consultoria McKinsey & Company mostra que o Brasil terá que investir de 25 bilhões a 34 bilhões de reais nos próximos 20 anos para atender ao crescimento da procura na aviação civil. Para a Copa de 2014, o governo prevê investimentos de 5 bilhões e meio de reais no PAC para aeroportos. Mas estudo do IPEA mostra que dos 13 aeroportos, 9 não terão como finalizar as obras a tempo, por conta da burocracia que envolve os empreendimentos públicos. Bom, o primeiro ponto, eu queria entender um pouquinho, nós estamos falando aqui de situação normal, né, de esse super uso aí de aeroportos. Eu queria ver com o Jorge, um evento que nem Copa do Mundo, que tipo de complicação adicional que pode trazer para os aeroportos e o tráfego aéreo? A complicação adicional é uma coisa que acontece durante 1 mês e meio e vamos ter um pico de passageiros. A preocupação que eu tenho não é o que vai acontecer na Copa, é se nós vamos chegar na Copa. Nós tivemos um aumento de 17% em 2009 e 2010, 25% em 2010 e 2011. 2011 agora está dando mais ou menos 17% de aumento, talvez chegue a 20%. Passageiros? Passageiros quilômetros transportados, tá certo? Então, nós estamos com uma demanda muito, muito quente, de fato. Tende a cair agora, as companhias vão começar a subir um pouco o preço, já está num valor muito baixo, não vai cair mais, etc. Mas, enfim, nós estamos com uma demanda muito alta, de fato. Se nós conseguirmos chegar na Copa, acho que a gente dá conta. Agora, o ponto não é a Copa, nós temos que atender a demanda interna do Brasil agora. Essa é a nossa dificuldade. Agora, outra coisa que se fala é o seguinte: quando você ultrapassa a capacidade de um aeroporto, você tem que ver o lado aéreo, que é o espaço entre os aviões voando, etc., que esse não pode ser desrespeitado, e você tem a capacidade do terminal. O terminal você pode estar um pouco mais, com uma fila maior, demora mais tempo, uma chatice, mas não implica
não afeta a segurança. O que é importante é que o espaçamento aéreo seja mantido em função dos sistemas que estão sendo atualizados e o treinamento dos controladores. Isso é importante manter. O resto, que ultrapassou a capacidade, eu tenho certeza absoluta que o Comando da Aeronáutica não tem permitido absolutamente que a capacidade do espaço aéreo seja ultrapassada. Tá. Anderson, como que você vê com os novos sistemas aí, as condições aí para ter esse controle do espaço aéreo para evitar acidentes e imprudências? Olha, a questão do controle de tráfego aéreo é o menor problema, na minha opinião. A infraestrutura está crítica e vai ser muito crítico na época da Copa. Eu não digo que vai ser caótico, mas vai ser uma situação bem desagradável durante o período. Então, vai faltar espaço nos aeroportos para pessoas, para aviões, vai ser difícil chegar aos aeroportos, vai ser crítico. Então, vai ser uma situação complicada. Eu vejo vários problemas, por exemplo, em São Paulo. Guarulhos só consegue ampliar com uma nova pista ali. E uma nova pista é muito difícil de sair, pelo menos em 5 anos. 5 anos? 5 anos. Tem uma área, a área da nova pista foi ocupada por 5.000 famílias das últimas décadas. Tirar esse pessoal é muito complicado. Ou fazer a pista em cima da base aérea, que também é complicado tirar a base aérea, tem questões militares, tem que tirar o Hotel Caesar, por exemplo. Então, aumentar Guarulhos é prática e ele já está no limite. Construir um novo aeroporto leva de 5 a 10 anos. Não é fácil fazer um novo aeroporto, principalmente no Brasil, que tem questão ambiental, TCU. Mesmo que seja privado, tem que fazer toda a modelagem. Então, um novo aeroporto vai sair de 5 a 10 anos. E Viracopos é muito distante de São Paulo. Para chegar, tem que ter acesso ferroviário e que também vai levar no mínimo 10 anos. Então, a situação dos aeroportos de São Paulo é crítica e muito complicada. Então, deixa eu entender algo que a gente até conversou um pouquinho antes de começar o programa, sobre as providências adicionais que se tem que tomar à medida que você vê, tem voo chato, você vai ter jatinhos, você vai ter aviões presidenciais e tudo, você tem essa questão do controle do tráfego aéreo, lei do abate, tudo. Como que é toda essa parafernália de cuidados que vai ter que se ter na Copa? Existe uma preocupação grande na parte de segurança. Os aviões de aviação regular, eles são muito mais controlados que de aviação não regular, as aviações de aviação geral. A aviação geral, ela vai causar uma preocupação grande que nós não temos ideia das dificuldades. Um avião pequeno, ele pode se aproximar de um estágio com algum tipo de arma bacteriológica, arma nuclear, que são coisas pequenas hoje em dia, e causar uma tragédia. Então, certamente vai valer a lei do abate. Um avião não vai poder se aproximar de nenhum estádio ou cidade que tenha jogo da Copa do Mundo próximo do jogo. Efetivamente, não vai ser permitido isso daqui. Ou seja, nós temos que criar infraestruturas que permitam que os aviões que venham de fora, os aviões menores de aviação executiva, ela possa pousar num aeroporto distante, possa ser verificada e liberada a partir desse aeroporto. Aí sim ela poderá vir para cá. O que acontece diretamente com os aviões de aviação regular, das companhias normais, que vêm da Europa, dos Estados Unidos ou da África, vêm para cá diretamente, eles já estão controlados, já foram liberados já em termos de segurança. Você comentava aqui um pouquinho antes de começar o programa sobre a imprevisibilidade da Copa, até na Alemanha, que é a raça mais planejada do mundo, aí na África do Sul. Relata um pouquinho isso para os telespectadores. Foi exatamente uma coisa que me contou o comandante Lira, que é o presidente da Associação Brasileira de Aviação Geral, que está com uma dor de cabeça grande para enfrentar agora, preparar essa coisa. Na Copa do Mundo da Alemanha, foi tudo preparado com muita antecedência, só que na última hora não se sabe quem vai jogar a final. Então, jogou a final, vai ser a Itália contra a França. Então, na última hora foi autorizado que o presidente, o primeiro-ministro da Itália, Berlusconi, fosse diretamente com o seu avião, e foi aceito, claro, mas de repente 40 empresários, mais ou menos, decidiram acompanhar cada um com o seu avião, e não foi dito que não poderia. Bom, a Angela Merkel, pelo que me foi dito, obrigou que aceitasse isso daqui, e aí causa um constrangimento. Na África do Sul, foi dada a liberação para os aviões pousarem nos aeroportos, os aviões de aviação geral, mas pousar e sair em seguida. O pessoal deixava o avião, trancava, desligava o celular e seja o que Deus quiser. O que aconteceu foi que ocuparam as vagas de pátio do estacionamento dos aviões e os aviões com 300, 400
torcedores que vinham para os jogos especificamente não puderam pousar, tiveram que pousar aeroportos a 200, 300 quilômetros de distância. Ou seja, nós temos que nos preparar para que isso não aconteça efetivamente. Eu tenho a impressão que com esses cuidados, se nós tivermos cuidado, isso não vai acontecer. Mas existe uma logística muito detalhada essa parte. Agora, por uma questão de segurança nacional, o Brasil tem que já ir direto para a final, aí para não ter dois países que administram. Já melhor. Ana, uma questão dos nossos telespectadores. A gente tem uma pergunta do Leandro Branco, que é de Brasília. Ele fala o seguinte: além dos problemas dos grandes aeroportos, temos grandes problemas de ligações aéreas em regiões distantes, como a Amazônia. Temos também uma infraestrutura que não acompanha o crescimento da aviação executiva. Como resolver esse problema? E também, quer dizer, isso vai piorar ainda mais até a Copa? E aquela velha questão, a gente vai estar preparado? Vamos passar por um mico de novo? Olha, a gente costuma criticar a Infraero. A Infraero administra 67 aeroportos. O Brasil tem mais de 700. E a maioria em condição precária e bem pior do que os da Infraero. Na Amazônia, Norte, Nordeste, Centro-Oeste, tem centenas de aeroportos regionais em condições precárias. A pista péssima, não tem bombeiro, não tem raio-x. Então, é uma situação que a gente está falando aqui de Copa do Mundo, de 10, 12 aeroportos, mas tem uma centena de aeroportos que está com situação crítica e o governo tem que tomar uma posição para isso. Então, eu concordo que essa pergunta é muito pertinente e que tem que tomar uma solução não apenas para a Infraero, mas para aeroportos estaduais principalmente. Complementando um pouco também é o seguinte: existe uma tendência de toda vez que a gente fala aeroporto, a gente aponta para Brasília, tá certo? E todo prefeito quer ter um aeroporto na sua cidade. Quando chega o aeroporto lá, o aeroporto chega, é feito, a pista é feita, dinheiro federal, dinheiro estadual, a pista faz, e aí ele larga a pista e deixa que as pessoas invadam ao lado da pista, deixa se coloquem A antenas administração celulares. é do município aí nesses casos? Em muitos casos é. A administração ela é cedida pelo Estado, pelo governo federal para o Estado repassa para o município. E o município não tem consciência disso. Os prefeitos querem aeroportos, mas não sabem zelar por eles. Então, isso é uma necessidade que nós temos que fazer todos para conscientizar os estados, mas principalmente os municípios, os prefeitos, do que significa um aeroporto, para que esse aeroporto ele possa ser construído agora e que ele possa durar, que ele não seja invadido. O Anderson, só para entender um pouquinho aí, quer dizer, nós temos esses aeroportos maiores em São Paulo, nós temos aeroportos lá em Ribeirão Preto, algumas cidades médias, mas para avião maior é só Congonhas, Viracopos e Guarulhos, é isso? Não, não é verdade. A maioria dos aeroportos da Infraero, esses 67, permitem voos de aeronaves de bom porte e muitos estaduais permitem, eu não digo voo internacional, por exemplo, Ribeirão Preto é difícil fazer um voo daqui para Miami, Europa, não tem como, mas voos para atingir voos regionais, até de 500 a 1.000 quilômetros, consegue fazer em muitos aeroportos, não só da Infraero, mas também estaduais. O problema é que muitos aeroportos, principalmente no Norte, Nordeste e Centro-Oeste, estão muito precários, mas tem a pista suficiente. Quer dizer, é possível, numa emergência, digamos, você descentralizar pousos aí de aviões para Ribeirão? Na verdade, não, porque não. eles têm pista, mas não tem pátio. Esse que é o problema. Na época da Copa do Mundo, vai pousar em São Paulo, depois vai para Ribeirão Preto. Chega lá, não tem espaço para estacionar. E a maior parte dos aeroportos do Brasil estão sem pátio. Então, esse aqui é crítico. Então, para a Copa do Mundo vai ser crítico não apenas em São Paulo, mas até os alternativos vai ter problema também. Então, o terceiro bloco a gente vai discutir mais especificamente essa participação da iniciativa privada e as inovações para aumentar a eficiência dos aeroportos. Agora, Jorge, do ponto de vista de otimização hoje desses aeroportos, Congonhas, por exemplo, que saída que se vê assim, de curto prazo? Para Congonhas especificamente, tem uma área grande, que é a área da Vasco, que pode ser, que está sendo readquirida, está sendo retomada pela Infraero, que poderá resultar em aumento de pátio, um aumento de um terminal para atender algum tipo de voo específico lá dentro, oficinas, etc. Então, você tem uma área disponível lá que poderá aumentar um pouco a capacidade do aeroporto. Congonhas já atendeu 18 milhões de passageiros. Hoje em dia está com 16,5, daqui a pouco volta para os 18. Tá? Guarulhos, nós temos uma dificuldade, como bem apontou antes, a terceira pista, ela é necessária. Mas nós temos que aumentar um terminal de passageiros lá, que nós estamos esperando ele fazendo 11 anos já. Apenas 2 meses atrás, as companhias aéreas tiveram acesso ao conceito do terminal de passageiros, que pela primeira vez, depois de 10 anos, foi apresentado a elas.
sem direito de se manifestar em grande escala. Ou seja, essa integração ela não está acontecendo efetivamente. A Infraero não está trabalhando em conjunto com a comunidade usuária do aeroporto. Estou falando de passageiro, estou falando de companhias aéreas. Ela está começando a fazer isso agora, mas ela não tem feito isso nos últimos anos. Ô Anderson, só para a gente entender um pouquinho as responsabilidades aí dentro do setor, por exemplo, se você tem demora para desembaraçar bagagem, se você tem... De quem que são as responsabilidades objetivas naqueles problemas que o passageiro encontra no dia a dia? É uma pergunta muito interessante, porque o que acontece é que as responsabilidades eram muito centralizadas na ANAC. Todo mundo pensava que a ANAC tinha resolvido todos os problemas. Por exemplo, quando você vai para o exterior, tem uma bagagem pedida lá na Itália, você vai na agência regulatória da Itália? Não, você vai na empresa aérea. Tem um problema na Alemanha, você não vai na agência reguladora da Alemanha, você vai na empresa aérea. E o brasileiro acostumou a ir na ANAC. A ANAC tinha um escritóriozinho em todos os aeroportos que a pessoa ia lá para poder reclamar. E isso não é papel da ANAC. A ANAC ela regulamenta, ela fiscaliza em mais estratégia. Mas o dia a dia, quem resolve é a empresa aérea, ou o aeroporto, se for um problema dele, ou os juizados que existem nos aeroportos que podem dar essa atenção ao passageiro. A demora em desembaração, voltou tudo de novo. Você viaja 1 hora ou 2 horas de avião e você tem 40 minutos para conseguir a bagagem. Para quem que eu reclamo? Bom, primeira questão, tem que ver se 40 minutos é um tempo muito longo. Porque o Brasil também, ele acostumou tanto... avião só em Guarulhos, um avião só desembarcando. Demorou 40 minutos. Eu chegando de Fortaleza, sábado passado, 40 minutos para tirar a bagagem. Bom, nesse caso, ele pode fazer uma reclamação na ANAC pela internet. Mas de quem que é a responsabilidade? É da Infraero ou da companhia da empresa aérea? Da empresa aérea. Porque o aeroporto, ele tem a esteira. A esteira é do aeroporto. Mas quem coloca a bagagem ali é a empresa aérea. O que acontece nos aeroportos em Guarulhos é um exemplo. Muitas vezes demora a bagagem e a pessoa está criticando o aeroporto ali. Mas, na verdade, a empresa aérea pôs pouco funcionário para trazer a bagagem. Mas quem que pune a empresa aérea por esse É a ANAC. A ANAC tem que... E ela tem indicadores de qualidade para acompanhar direitinho? Está começando agora. Tá. Com a privatização, está começando a diferenciar o que é aeroporto, o que é empresa aérea, porque aí vai ter uma cobrança maior. Tem agora a autoridade aeroportuária, mas esses indicadores, eu concordo, não estão claros e precisa ter um pouquinho mais de tratamento para isso. Mas um lugar em que você está esperando há 10 anos um terminal novo, certamente há também carência de instalações. Nós devíamos ter mais esteira de bagagem, mais posições de check-in. Mas era só um avião, mais. era só um aviãozinho. Bom, nós vamos fazer um pequeno intervalo e voltamos daqui a pouco com brasilianas.org. Brasilianas.org está de volta, hoje com o tema infraestrutura aeroportuária. Aqui com a gente o professor da USP, Jorge Eduardo Léo Medeiros, e o ex-superintendente de infraestrutura da ANAC, Anderson Ribeiro Corrêa. Nesse último bloco, vamos discutir os modelos para ampliar a participação da iniciativa privada na gestão e construção de aeroportos no país. O governo já começou o processo de concessão de alguns aeroportos. O primeiro foi o de São Gonçalo do Amarante, no Rio Grande do Norte. No leilão, venceu o consórcio Inframérica, formado pela Engevix e a argentina Corporación América. O consórcio pagou 170 milhões de reais pela concessão, com 228% de ágio. Agora precisa investir 650 milhões para construir o aeroporto, com prazo de 3 anos após a assinatura do contrato para entregar a obra. Os aeroportos de Guarulhos, Viracopos e Brasília também serão geridos pela iniciativa privada a partir do ano que vem. A Secretaria da Aviação Civil está preparando os editais. A ideia é que as empresas interessadas fiquem com 51% do capital e o governo com 49%. Jorge, esse modelo aí pode acelerar a construção dos aeroportos, ampliação e tudo, e pode interessar a iniciativa privada da maneira como está sendo colocado? Pode acelerar, pode. Pode interessar a iniciativa privada. A grande questão que se põe é qual é a participação do governo nisso. Estamos ouvindo dizer que os 49% a Infraero vai poder vetar algumas decisões consideradas estratégicas. O que é estratégico eu não sei, mas enfim, a participação do governo tem que ser colocada muito clara. Se não tiver clara,
o governo ele vai afugentar o capital privado, que é a única maneira, hoje em dia, que nós temos de acelerar esse processo, infelizmente. Agora, para entender o modelo de negócio de um aeroporto, comparar com uma concessão rodoviária. Aí. Quer dizer, quando você cobra aí luvas aí para o administrador entrar, ele vai ter que tirar, obviamente, na gestão do aeroporto. Hoje, quando a gente vê os aeroportos, o preço do serviço lá é abusivo. É abusivo, provavelmente, em função também do que é pago aí pelas lojas. E como que é esse modelo de um aeroporto? O que é o faturamento? O que representa a margem de rentabilidade em outros países? Você tem uma ideia? Bom, em termos de rentabilidade, os aeroportos têm dois tipos de receitas. As comerciais e as aeronáuticas. Né? A aeronáutica é tarifa, que a empresa aérea paga, o passageiro, e o comercial é loja, estacionamento, um hotel, né? E ambos essas tarifas nos aeroportos brasileiros são baixas. Né? A parte comercial que os aeroportos brasileiros têm é muito pouca. É pouco? Pouco. Por exemplo, Guarulhos chega a ter 30% de receita comercial. O aeroporto da Fox tem 50%. 30% de? Receita comercial. Ah. No total, 30% é comercial. Lá fora, tem aeroporto tem 50%, 60%, 70%, 80%. Mas cobrando esse preço, qualquer lanchonete lá tem preço abusivo. Rapaz. Essa questão do preço é porque falta espaço. Ali a licitação fica tão cara que tem que colocar o preço ali. Mas a Infraero pode ter dinheiro comercial, não só com essas lojas, mas estacionamento ela pode cobrar, pode aumentar o número de estacionamentos, pode ter novos negócios, etc. Então, essa é a parte comercial. E as tarifas aeronáuticas brasileiras são baixas. As tarifas brasileiras aeronáuticas nos aeroportos são comparadas com quase todas lá fora. Então, eu creio que com a entrada do setor privado, vai conseguir dar uma levantada nas receitas, mas não quer dizer que isso vai ser suficiente para os investimentos. Um aeroporto demanda muitos investimentos. São investimentos na casa de bilhões. E tem que ter uma gestão muito afinada, então não é a mesma coisa que uma estrada. A estrada você assume, tem investimento? Tem, mas o aeroporto ele é mais concentrado, a gestão tem que ser muito mais próxima, ele tem mais regulamentação, segurança. Então, não está muito claro se esses aeroportos estão com uma margem de lucro tão alta assim, que vai atrair tanto investidor, principalmente como o Leal falou, esse poder de veto. Se já é difícil investir no aeroporto com capital privado, muito menos debaixo do governo, tomando decisões ali que seria dele, na verdade. Hoje se tem clareza sobre as fontes de receita da Infraero para avaliar a eficácia da gestão? A Infraero já foi extremamente superavitária coisa de 10 anos atrás. Ela tinha o resultado dela, coisa da base de 35% do faturamento total dela. Resultado, dinheiro na mão do menino, como se fala, de fato. Tá? Hoje em dia mudou um pouco isso daqui. Mas, infelizmente, de 8 ou de 9 anos para cá, as receitas com o pessoal da Infraero subiram imensamente. Com o pessoal? Com o pessoal. Ou seja, excesso de gente e muitos serviços terceirizados. Nós já fizemos a verificação dos dados que são oficiais no site da ANAC, é uma quantidade muito alta, é bem acima de 50% o custo de pessoal da Infraero. O que o Anderson falou da dificuldade de você ter aumento de receita comercial, que pode chegar a 80%, por exemplo, em Guarulhos, você não tem áreas de manutenção de aviões. Tem 2 hangares, um deles está na 4ª laje e o outro já está com todas as fundações já feitas, que pertenciam à VASP, que estão abandonados. Isso representa um potencial de faturamento imenso, só que não está sendo explorado. Quer dizer, Congonhas não é o caso, mas, enfim, em Guarulhos não tem área de manutenção, não tem hangares de manutenção lá. Isso representa uma receita imensa, que não está sendo aproveitada. Quer dizer que você tem possibilidade de grandes ganhos de eficiência entrando no setor privado? Tem. Com certeza tem. E isso nós estamos esperando que isso aconteça. Mas o governo não pode ser muito também mandão de querer legislar a mais com os 49% que ele pretende ter da Infraero. Mas ele tem que estabelecer algum limite de cobranças de... As tarifas aeronáuticas todas são estabelecidas pela ANAC. Mas eu digo as lojas comerciais, estacionamentos e tudo. Não, isso daqui é uma lei de oferta e procura, eu acho. Mas não tem lei. Se eu quiser viajar, só tem Guarulhos por aí. Não, você pode pegar o teu carro e deixar fora da Infraero. O que eu acho um disparate é que a Infraero ela cobra o estacionamento e você não tem na Alta Paulista lá. A Infraero é isenta. É isenta? É isenta, o que para mim é um disparate total. Mas, enfim, você tem competição, você pode criar essa competição. Agora, cabe imensamente agora à agência atuar em relação às tarifas aeronáuticas, que vão ter que ser liberadas talvez em parte, já começou a fazer isso,
E cabe à agência estabelecer não só a parte de segurança, que é papel principal dela, mas estabelecer nível de serviço para defender o usuário. A agência é a única defensora dos interesses do usuário, em segurança e em serviço. A Infraero sai de cena, entra o gestor privado e entra a ANAC supervisionando. É isso? É isso aí. Anderson, esses dias o presidente da ANAC, é presidente, né? Diretor-presidente. Diretor-presidente. Marcelo dos Guaranis. Ele apresentou numa entrevista à Folha um conjunto de gambiarras aí para atender na Copa, permitir pouso à noite. Tudo. Que ganhos que se tem com essas gambiarras e qual que é a eficácia dessas gambiarras? Bom, essas melhorias que o governo vem anunciando são muito pequenas, né? Então, tanto o ministro como o presidente da ANAC, muito embora sejam profissionais respeitados, eles têm manifestado esses ganhos de 10% a 20%. Isso aí até a Copa já venceu. Então, essas melhorias pequenas não são aquilo que se espera de um país que quer ser a quinta economia do mundo. Então, melhoria mesmo, e infelizmente o Marcelo, ele manifestou algumas coisas ali que eu discordo. Por exemplo, que não precisa de um novo aeroporto em São Paulo, que não é necessária a terceira pista, operar Congonhas de madrugada, operar Congonhas com mais voos, todos os passageiros de São Paulo têm que ir para Viracopos. Então, são situações desagradáveis, né? Eu acredito que qualquer servidor do governo, quando vem para São Paulo, ele usa Congonhas, ele usa Guarulhos, ele não vai descer em Viracopos, pegar um táxi, ele pagar 200, 300 reais, é muito distante, né? E o novo aeroporto é necessário em São Paulo, porque as grandes cidades como Londres, Paris, Nova York, Washington, tem 2, 3, 4 aeroportos próximos da cidade. Não são aeroportos a 100, grandes aeroportos. Então, eu acho que esse conjunto de medidas que foi anunciado é muito pequeno para o tamanho do país. Jorge, se fosse pegar, digamos, o crescimento aí dos voos e dos passageiros, é evidente que você tem um salto inicial, que é a incorporação de novos consumidores aí. Mas tem alguma projeção mostrando como que será esse crescimento nos próximos 10 anos? Qual o ritmo anual? A gente sempre tem uma relação entre PIB e crescimento do tráfego aéreo. Normalmente o crescimento do tráfego aéreo se dá entre 2 e 4 vezes o PIB. Hoje no Brasil está em 4 vezes o PIB. Então, mas se o PIB aumenta 4, nós estamos aumentando 16. Então, mas digamos que você tem um primeiro momento, que você tem a incorporação de novos consumidores, que você tem uma barriga. E depois você passa a ter um crescimento... Mas se cair para 2, nós vamos ter 10% de aumento em média nos próximos anos, que é muito. Ao ano? Ao ano. Se o PIB cair para 5%, crescimento de 5%, nós vamos ter mais ou menos uns 10% de crescimento por baixo. Por exemplo, você falou mesmo que as companhias aí agora, com essa demanda maior, vão regular o preço, vão aumentar a tarifa, o que deve reduzir demanda. Então, esse fator tarifa também interfere. Afeta, é verdade. Afeta, mas eu acho que vai ter uma competição no mercado ainda. Ela não vai, talvez, cair com a velocidade que está caindo, vai cair um pouco menos, vai estabilizar. Eu acho que nós vamos crescer um pouco menos. E, eventualmente, a grande sorte que pode ter o governo nessa falta de planejamento dos aeroportos, nós perdemos uma grande chance, há 30 anos atrás, de termos em São Paulo, há 30 anos atrás, um ótimo aeroporto. Guarulhos devia ter 2 pistas paralelas independentes. Uma das propostas tinha isso daqui. Colocaram 2 pistas paralelas próximas, é uma dificuldade colocar uma terceira pista agora. Mas se nós pensarmos com planejamento de fato, nós vamos dar conta desse recado. Agora, o que nós temos que nos preparar é para planejar e cumprir o planejamento, coisa que nós não temos feito ultimamente. Bom, vamos a uma outra pergunta enviada por nossos telespectadores. Bem, a pergunta de Thomas Turbano, também de Brasília. Ele diz: muito se fala sobre a concessão de aeroportos à iniciativa privada como forma de incentivar os investimentos no setor. Nesse contexto, qual seria o papel da Infraero? Ela seria extinta ou se dedicaria a cuidar de aeroportos menores, mesmo com a diminuição de sua receita? Em primeiro lugar, a Infraero tem 67 aeroportos. Cerca de 10 a 15 tem potencial privado. A maior parte vai ficar com o governo. Então, o funcionário da Infraero, que ele estiver em São Paulo, ele pode trabalhar em outro aeroporto. Além do mais, a Infraero pode aumentar o número de aeroportos na Amazônia, no Nordeste. Então, a Infraero jamais será extinta. Ela vai continuar e o papel dela é importantíssimo. Mas os grandes aeroportos que têm potencial privado vão ser privatizados, mas a Infraero ela tem um papel importante na aviação brasileira. Bom, nós estamos chegando ao final aqui, então vamos para as últimas considerações. Resumindo toda essa discussão,
vamos ter problemas na Copa ou está sob controle hoje? Ainda tem tempo para... Nós temos com um grande potencial de ter problema na Copa. Nós temos que nos preparar, planejar e deixar entrar o capital privado, um capital que entre e que seja bem aceito e seja bem controlado pela agência e pelo próprio governo. Com isso, nós podemos fazer frente às demandas da Copa, que são imensas, de fato, mas nós tínhamos que parar para pensar e planejar. Isso não está sendo feito agora ou está sendo? Está começando a se fazer agora, já devia ter sido feito há muito tempo, mais tempo atrás, infelizmente. Tá. Anderson, aqueles prazos que você deu para aeroportos, tudo que indo para o setor privado, esses prazos reduzem substancialmente? O que for questão de burocracia, agilidade, reduz. Agora, licenciamento ambiental, questão de engenharia, não tem como. Mas eu acredito que se o setor privado entrar o mais rápido possível, com organização, com o contrato certinho, consegue fazer o necessário para a Copa. Eu não digo fazer novos aeroportos ou fazer grandes ampliações, mas o mínimo suficiente para a Copa consegue ser feito. Agora, daqui para diante, quer dizer, se fosse estabelecer... A Poli chegou a fazer algum estudo mostrando, digamos, nos próximos 15 anos, o que tem que ser ampliação de aeroportos aqui, construção de aeroportos? Tem estudos já com essas O governo já fez vários desses estudos, o IPEA fez, a Infraero fez. Esse do IPEA, que foi muito criticado pelo governo, é um estudo consistente? É um estudo consistente, o próprio da McKinsey também é, e os estudos que a Infraero, as projeções que a Infraero fez de necessidade de obras, etc., é mais ou menos isso. Então não é falta de diagnóstico, é falta de, é falta de persistência mesmo. É falta de gestão, efetivamente. Tá, filho. Bom, brasilianas.org termina aqui. Eu agradeço a participação dos nossos convidados, o professor da Politécnica da USP, Jorge Eduardo Léo Medeiros, e do ex-superintendente de infraestrutura aeroportuária da ANAC, Anderson Ribeiro Corrêa. Você que nos assiste, não deixe de participar do site www.brasilianas.org, mandando perguntas, trabalhos e vídeos. Esse espaço aqui também é seu. E nós voltamos na próxima segunda-feira, às 10 da noite, aqui na TV Brasil. Até lá.